cidade. Sei que não podemos estar juntos fisicamente falando, mas estamos juntos no Espírito, no mesmo propósito. Estamos orando e estamos crendo que Deus é poderoso, que Deus é soberano para nos dar vitória. E nessa tarde eu quero trazer para você uma palavra que veio do coração de Deus, para mim e que tenho certeza para você também. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 8 em diante, que diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou nenhuma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele e os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem de nós é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, porque a tua palavra é vida. Que nessa tarde o Espírito Santo do Senhor tenha a liberdade de falar comigo e de falar com cada pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor possa entrar nos lares com a tua paz e com o teu refrigério. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, porque o que importa de verdade é a tua palavra. E nós queremos ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o que eu quero falar hoje é sobre a questão da nossa atitude, a atitude frente aos problemas. Quero dizer para você que faz muita diferença qual a atitude que você tem em relação à situação. Estou vendo o mundo todo, desesperado, um caos diante desse problema que nós estamos vivendo do coronavírus. Realmente é algo sério, é algo grave, é algo que nós temos que nos cuidar. Mas o desespero e a calamidade, das emoções, e o medo, e o pavor, e o pânico que as pessoas estão, é preciso repensar as nossas emoções. Eu vejo aqui nessa situação do servo Eliseu, do servo de Eliseu e do próprio Eliseu. Eu queria fazer uma diferença entre os dois. Nós percebemos aqui que o servo de Eliseu, ele teve 3 atitudes que eu considero que foram atitudes de derrota. A primeira atitude foi uma atitude de medo. Ele ficou com tanto medo, ele ficou apavorado. Quando ele olhou, ele estava cercado. E olhou ali e falou: não tem saída. E ele chegou para Eliseu e disse: ai, meu senhor, o que faremos? Estamos cercados, não temos saída. Então essa atitude de medo trouxe o quê? Trouxe um verdadeiro pânico para o servo de Eliseu. E com certeza trouxe também uma mobilização. Porque o medo tem esse poder de nos mobilizar, de nos deixar parados, de nos deixar sem ação. E foi isso que aconteceu. Neste momento, o servo de Eliseu esqueceu de um detalhe, que ele poderia levar os seus olhos para os montes e dizer como salmista: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Depois ele teve uma segunda atitude, que eu também considero uma atitude de fracasso e de derrota, que foi a expectativa limitada. Que expectativa limitada é essa? Ele naquele momento, ele não conseguiu olhar para mais nada, ele só olhava para a situação, ele só olhava para o problema. Ele viu ali o cerco do inimigo e ali ele ficou apavorado, porque os olhos dele estavam centrados no problema. Não seria isso que está acontecendo conosco? Não seria esse o motivo maior do nosso pânico, porque os nossos olhos estão centrados no problema, no noticiário que diz que todo mundo vai morrer, no noticiário que fala que não tem saída para nós, no diagnóstico de morte que tem sido dado pelos médicos? Talvez os nossos olhos estão centrados no problema.
enquanto na verdade nós deveríamos centrar no Senhor. Os nossos olhos espirituais precisam se abrir para entendermos que nós temos um Deus todo-poderoso, que é o Deus do impossível, e nós precisamos olhar para este Deus, precisamos contemplar este Deus e não ficar contemplando o problema. Já sabemos da situação, já fomos avisados, já fomos orientados da maneira correta de agir. Se estamos agindo de forma correta, como foi orientado pelo Ministério de Saúde, então pronto. Agora o que temos que fazer? Temos que orar, temos que buscar o Senhor, temos que clamar pelo Senhor, temos que olhar para o Senhor, olhar para o alto, olhar para Deus e não ficar centrado no problema. Se você ficar centrado no problema, você vai se encher de pânico, de medo e você não vai conseguir. Porque se você estiver emocionalmente fragilizado, você vai começar a ter sintomas. Eu, como psicóloga, tenho recebido pacientes com sintomas de falta de ar, agoniados, desesperados, com dor na garganta, mas na verdade não é o coronavírus, é o medo que está fazendo isso, é o pânico que está fazendo isso. Então eu quero te alertar, olhe para Deus neste momento, segure na mão dele. E o terceiro ponto que eu quero também alertar aqui é a questão da independência de Deus. O servo de Eliseu, ele contou com o quê? Com os recursos dele. Foi por isso que ele ficou apavorado. Quando ele olhou para tudo, o que ele pensou? Não tem como fazer. Existe um exército do inimigo aqui contra nós. E nós não temos nada para fazer, porque ele olhou para o quê? Para os recursos que ele tinha. E se fosse olhar humanamente falando, ele não tinha recurso nenhum para enfrentar um exército. Era só ele e Eliseu. Mas existia uma diferença nas atitudes de Eliseu. E qual foi? Eu quero destacar aqui 3 atitudes também, totalmente diferentes. Era a mesma situação. O que Eliseu teve? Eliseu teve confiança em Deus. Eliseu confiou em Deus. Eliseu também, ele olhou para Deus. E ele dependeu de Deus. E é por isso que quando ele vira, para o seu servo, ele diz o seguinte... Quando o seu servo chega para ele, diz assim: tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu. O que ele respondeu, Eliseu? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos. Glória a Deus. Para quem você está olhando? Se você estiver olhando para o problema, se os seus olhos estiverem fixados no problema, se você estiver olhando para os seus recursos próprios, se você estiver contando somente com os seus recursos próprios, com certeza você ficará desesperado como o servo de Eliseu ficou. Mas se você estiver olhando para o Senhor, se você estiver contando com os recursos que vêm de Deus, você não ficará desesperado. Isso não quer dizer que você será negligente em relação aos cuidados que você tem que tomar. Mas isso quer dizer que você confia num Deus que é um Deus do impossível, que é um Deus que tudo pode. E é isso que nós precisamos fazer. Nos voltarmos para Deus nesse momento. Termos intimidade com Deus. Sabemos que temos um Deus que pode nos socorrer, que pode nos salvar, que pode nos livrar. Mas temos que ter intimidade com Ele. Então não é hora de pânico, não é hora de desespero. É hora de clamor.